Fala pessoal, trazer aqui mais um vídeo para vocês sobre gatilhos alimentares. Vocês entendem o que é? Vocês acreditam nessa terminologia? Vocês utilizam no dia a dia? E aí, como é que é a relação de vocês com essa terminologia? Primeiramente, já quero trazer com que essa terminologia ela é uma má análise sobre alimentação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? De que é como se houvesse um evento que determinasse como que a gente vai agir frente à nossa alimentação. A gente não tem uma visão, quando a gente pensa em gatilho, como sendo uma probabilidade de acontecer, mas sim um determinismo, como se fosse o interruptor de ligar e desligar a luz. Toda vez que você liga a luz, a lâmpada acende, né? O movimento de ligar a luz, né? A lâmpada vai acender. E aí, na alimentação, não acontece da mesma forma, porque é probabilístico, né? Tem até uma história sobre o demônio de Laplace, né? Uma teoria aonde de que se a vida fosse, né, como se tivesse esse determinismo, teria esse demônio em evidência, que seria como se fosse um efeito dominó. Da forma que você tropeça agora, por exemplo, numa esquina, ou toma uma certa atitude de fazer certas coisas ou não fazê-las, e isso já determina todo o seu futuro. E não é assim que funciona. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E dentro desses dois contextos, a gente aprende com a situação. E tá tudo bem. Mas que isso não determina seu dia de amanhã. E que o próximo também não. Depende muito da sua relação com o evento, com a situação. E aí quando a gente utiliza essa terminologia de gatilho dessa forma determinista, a gente acaba entrando numa vala onde a gente tem um entendimento muito errado sobre a nossa autoanálise da nossa alimentação. Porque a gente vai pensar dessa forma, diante desse contexto, por exemplo, diante de quando estou triste, eu sempre vou comer de forma exagerada. Você já se condiciona e você já se vitimiza diante daquela situação. Porque pode ter situações onde você está triste e você não come daquela forma. Porque é probabilidade. Porque às vezes foi uma tristeza oriunda de um evento diferente, um evento diferente, um evento diferente. A tristeza é a mesma, mas a forma que você lidou com ela foi diferente. E tudo isso é probabilidade. Então, quando a gente utiliza a análise do comportamento dentro da abordagem da nutrição, é uma visão probabilística. A gente quer que, por exemplo, na situação de comer transtornado, que esses eventos aconteçam de uma forma mais esporádica, mas que eles podem acontecer. Mesmo uma pessoa que tem um domínio sobre a análise de comportamento ou um domínio sobre a sua alimentação pode ter períodos que tem um comer transtornado. Agora, é como que você vai lidar com essa situação. Muitos pacientes que eu trabalho, eu utilizo essas situações como se fosse um sinalizador. Opa, tem alguma coisa acontecendo que no seu dia a dia está desequilibrando, que a gente precisa dar uma conversada, que a gente precisa dar uma explorada, entender o que está acontecendo dentro dessa sua semana, desse seu mês, que está aparecendo mais esse sinalizador de comer transtornado. Então, ao invés de colocar um peso de culpa dentro desse comer transtornado, eu coloco um olhar de, opa, tem algo que eu preciso analisar, que a queixa estar aqui, comer transtornado, mas a real demanda talvez seja uma relação no trabalho, uma situação difícil, uma mudança de emprego, mudança de casa, uma conversa difícil, uma situação difícil no relacionamento. E tudo isso, como a gente aprende ao longo da vida que a comida, dentro da cultura do brasileiro, né, que a comida ela ajuda a ter um suporte emocional muito forte, a gente acaba utilizando nesses períodos porque a gente aprendeu ao longo da vida, desde criança, de que quando você está triste, você come, quando você está feliz, você come, né? Sua mãe, seu pai sempre fizeram esses estímulos, por exemplo, em grande maioria faz, e aí acaba sendo reforçado esse tipo de comportamento. E tá tudo bem. E aí na fase adulta, a gente busca sempre aqueles comportamentos mais primitivos nossos, né? Que a gente tem aquele hábito que foi consolidado numa fase mais jovem. E ali, como ele já foi reforçado várias vezes, é muito fácil ativar ele e ele voltar ativo. Então por isso que ele aparece. Então para mim ele é um sinalizador, ele não é uma coisa negativa, no sentido do comer transtornado o evento, mas sim um sinalizador de uma coisa grande.
Então, eu convido vocês a sair desse olhar determinista, pensando só naquela refeição, mas quando acontecer esses eventos, pensa no macro. Como é que está a sua vida? Em que locais que você está fazendo sua refeição? Como é que estão as suas relações interpessoais? Como é que está a sua relação com você mesmo? Acho que tudo isso deve ter levado em consideração, e não só o fato da comida. Ah, a comida é muito gostosa e eu comi muito. Não. Isso pode ser uma variável, mas não é só isso. A alimentação não é só a comida. É tudo que está em volta dela também influencia de como que você está tendo essa relação, de como você vai comer essa refeição. Então o convite para vocês hoje é esse, né? Pensa de uma forma mais holística, mais abrangente em relação à sua alimentação e traz para mim aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho, beleza?